Mamas que ficam diferentes depois da gestação e da amamentação, principalmente porque uma criança pegou mais de um lado do que do outro. Será que isso tem correção com cirurgia plástica? Então, eu me chamo Luiz Ungarelli, sou cirurgião plástico e eu tenho uma dúvida muito importante que é saber se uma cirurgia plástica vai melhorar realmente o seu corpo e te ajudar a chegar no resultado que você deseja. Então, se você tem essa dúvida também, me siga no canal que vai ter mais vídeos como esse. Então, voltando ao assunto das mamas. Então, o que acontece? É muito comum que as mamas tenham tamanhos diferentes. Mesmo que seja uma diferença pouco perceptível, em geral uma é um pouquinho maior do que a outra. As duas realmente muito iguais é menos comum. E normalmente a mama esquerda é maior do que a direita. É uma curiosidade que possivelmente é porque a aorta que leva sangue para o corpo, ela passa pelo lado esquerdo, então tem uma tendência das coisas do lado esquerdo serem um pouco maiores que do lado direito. Mas é uma questão de estatística, então a mão esquerda costuma ser maior que a direita. E muitas vezes antes da gestação a gente não percebe isso, mas com a gestação o que vai acontecer? Vai aumentar o volume das mamas pelo acúmulo de leite e à medida que o bebê vai amamentando, esse volume diminui. E uma coisa que causa a flacidez das mamas é justamente esse aumento e diminuição, principalmente quanto mais ele acontece, isso gera flacidez das mamas, tá? Então esse é um dos mecanismos. Então muitas vezes o que acontece é que a criança pega mais uma mama de um lado do que do outro e essa mama acaba ficando mais flácida do que a outra. E uma mama mais flácida, que tem mais queda, como verticalmente ela fica maior, ela parece ser maior, às vezes ela até nem é maior, mas ela dá essa aparência. E o outro mecanismo é que pelo próprio crescimento do tecido mamário durante a gestação aí, os hormônios, os estrogênios, a progesterona do corpo, eles crescem as glândulas mamárias e às vezes a mama que era um pouquinho maior, ela acaba crescendo um tanto mais. Então isso fica mais visível. Então esses são os dois mecanismos principais que a mulher que já tem filhos e que já amamentou pode perceber que as mamas ficaram com uma diferença perceptível depois de amamentar. Então o que acontece nessa situação? Uma cirurgia plástica pode ajudar a corrigir isso? Sim, pode. Pode sim. E como que a gente faz? Se for uma diferença das mamas em que não há queda das mamas, as mamas estão boas no lugar e não tem nenhum grau de queda, ou seja, elas não passam para baixo daquela dobrinha que tem embaixo da mama, o que a gente pode fazer é normalmente colocar implantes de silicone. Aí a gente vai ter duas opções aqui. Ou a gente pode colocar implantes de silicone de tamanhos diferentes, se a diferença for muito grande, ou a gente pode também colocar implantes de silicone de tamanhos iguais e acertar esse restinho que fica de diferença, tirando um pouquinho de gordura com lipoaspiração de alguma área do corpo que tenha gordura para doar. Normalmente a gente tem bastante área para doar, e a gente complementa com gordura, que a gente chama de aumento híbrido, seja com uma prótese de silicone e com gordura. Então isso é para a situação que não tem quedas das mamas. Mas vamos dizer que daí as mamas têm quedas. A gente precisa ver se a mama tem queda e está muito murchinha, se ela tem queda e tem um bom volume, ou se ela tem queda e está grande. Então aí nós temos essas três situações. Então como é que a plástica ajudaria nessa situação? Se as mamas têm quedas e elas estão pequenas, estão muito pequenininhas, o que a gente pode fazer normalmente? A gente suspende as duas mamas, retira mais pele da mama que tem mais queda, que normalmente vai parecer maior, e a gente utiliza aí um implante de silicone e eventualmente, aí o implante de silicone nesse caso é do mesmo tamanho, e a gente faz as finalizações com gordura, principalmente aqui no meio, para deixar aquele colo mais bonito no centro. Se as mamas têm queda, são de tamanhos diferentes, mas tem um bom volume e dá para aproveitar o tecido, e de repente o paciente não quer usar implante, não precisa usar implante em todas as cirurgias, daí o que a gente faz? A gente vai suspender ambas as mamas, remover a pele que está em excesso, reposiciona os tecidos que estão com queda e a gente reduz a mama maior, a gente reduz ela um pouco mais do que a mama menor. Sempre quando a gente vai suspender a mama, a gente tem que reduzir um pouquinho. Normalmente dá para reduzir bem pouquinho, tá? Mas assim, às vezes posso reduzir só 20 gramas numa mama que tem queda. Mas a mama maior, a gente precisa reduzir um pouquinho mais e a gente vai ajustando isso de forma artística na cirurgia e eventualmente faz complementos com gordura. E a mama, se for grande e tiver queda, daí a gente vai reduzir as duas mamas, reduz mais a mama que for maior e suspende as duas. Então, existe uma correção para esse problema
de ficar com as mamas diferentes porque a criança pegou mais de um lado ou porque realmente as mamas cresceram de tamanho diferente, existe e ela é bastante efetiva com essas cirurgias plásticas que eu falei, depende de cada caso, mas saiba que é uma correção bem interessante, bem eficaz e que tem um excelente resultado. Espero ter respondido a sua pergunta, deixe dúvidas aqui nos comentários e sinta-se à vontade para explorar mais vídeos do canal.